Mesmo com a dificuldade da negociação, o presidente Rodolfo Landim já decidiu. O Flamengo irá para cima do Claudinho. Vão tentar novamente essa negociação. Vou te contar todos os detalhes que você ainda talvez não sabe, não escutou. Mas antes de mais nada, deixa eu lhe pedir o seu like, sua inscrição nesse canal no botão vermelho aqui de baixo, que é muito importante a tua inscrição. Vamos comentar também sobre a situação do jogador Maurício do Internacional. Mais uma vez aí, né, sendo oferecido ao Flamengo. Vale a pena ou não contratar esse jogador? Quero saber a tua opinião. A gente vai falar muito sobre esse cenário. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo que é muito importante e se inscreva no botão vermelho aqui de baixo escrito inscreva-se. Meus amigos, direto e reto, sem enrolação. Jogador do Internacional oferecido ao Flamengo. Trata-se do jogador Maurício, né? Jogador novo ainda, né, cara? Com um potencial futuro ainda para ser trabalhado, para ser lapidado. O empresário do Maurício, a informação tá aí, né? O André Cury vem oferecendo esse jogador desde a temporada passada, né, cara? É um assunto recorrente. A informação foi aí divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, tá aí a matéria no Coluna do Fla. Maurício vem disputando o Campeonato Brasileiro com o Internacional. O jogador, não acho ele um péssimo jogador, acho ele até um bom jogador, tá? Deixando bem claro, que a gente fala, Luiz, é bagre. Não acho que é bagre, hoje em dia tá muito esse termo, né? Bagre. Acho um bom jogador. Tem os valores um pouquinho salgado, eu acho que de um jogador hoje ainda que é uma promessa, 6 milhões de euros, é um valor alto. Tem um contrato longo até 2027. O Maurício, para quem não conhece, 22 anos, canhoto, né, cara? Pé esquerdo, então joga ali pelos flancos, pelo lado direito, de fora para dentro. Vem ajudando bem o Internacional nessa temporada. No Flamengo, meus amigos, a gente nessa posição tem o Luiz Araújo, tem o próprio Everton Ribeiro, que o Flamengo está buscando a sua renovação. Maurício, 22 jogos pelo Brasileiro, 5 gols e 3 assistências. Vem contribuindo. Eu queria saber de vocês, meu amigo, você, minha amiga, vale a pena tentar a contratação do Maurício? O que vocês acham relacionado a esse jogador que vem constantemente sendo oferecido pelo André Cury ao Flamengo? A diretoria vem analisando o nome no mercado, tudo passa pelo técnico Tite. Eu, sendo bem sincero, eu acho que se não renovasse com o Everton Ribeiro, poderia ser uma oportunidade no mercado, não tendo um outro jogador, acho até que poderia, mas os valores acho alto. Para pagar esse valor, não. Um empréstimo talvez aí, acho que valeria a pena, um empréstimo com passe fixado, podendo comprar quando terminar o contrato, caso o jogador vingue, mas inicialmente o Flamengo não poderia renovar com o Everton Ribeiro. Renovando com o Everton Ribeiro, que é o desejo da diretoria e do próprio jogador, e eles vêm conversando sobre isso, eu acho que não compensa tentar o Maurício, até porque pelo aquele lado o Flamengo vai ter se renovar com o Everton Ribeiro, o próprio Everton Ribeiro e o próprio Luiz Araújo. Ao invés de tentar o Maurício, traz o Matheus Gonçalves do Bragantino e coloca à disposição do Tite. Você fica com o Everton Ribeiro, com o Matheus Gonçalves e com o Luiz Araújo. O que vocês acham dessa compensação do Flamengo para o ano que vem? Acho que seria até mais interessante trazer o Matheus Gonçalves do Bragantino, jogador que está ganhando experiência, está ganhando rodagem lá, e colocar à disposição do Tite, tendo o Everton Ribeiro, deixando bem claro, tá, galera? Sobre o Everton Ribeiro, pelo que me falaram, o Flamengo quer renovar e vem discutindo a sua renovação. Está pegando ali esse mais um ano de contrato, os bônus que estão sendo colocados para essa renovação automática de 1+1. Então, já que vai renovar com o Everton Ribeiro, não precisa do Maurício. Traz o Matheus Gonçalves e coloca à disposição do Tite, que o Flamengo ficaria bem competitivo para o ano que vem. Gostaria de saber a tua opinião sobre esse cenário. E sobre o Claudinho, meus amigos, jogador que continua no radar do Flamengo desde a última temporada, né, cara? Tá saindo muitas informações aí que o Palmeiras, tá, também estaria interessado no atleta. O Palmeiras tem desejo de contar com o jogador para a próxima temporada. Chegou até a se falar, né, de uma possível entrada na negociação do Arthur, colocando o Arthur como moeda de troca, mas o Zenit, ele está, pelas informações que vem saindo, o Zenit está buscando contratar o Arthur, tá? Mas não utilizando o Claudinho como moeda de troca. Isso quer dizer que é um sinal que o Claudinho poderá sair do Flamengo? Olha só, vamos lá primeiro para entender o cenário do Palmeiras. O Palmeiras, eles vêm olhando o Claudinho e tentando essa contratação antes até do Flamengo.
O Palmeiras foi o primeiro clube que tentou, que negociou lá com o Zenit essa situação do Claudinho, acabou não conseguindo. Quando a negociação com o Palmeiras não andou, ofereceram o Claudinho ao Flamengo. E aí o Sampaoli, na época, quando levaram o nome do Claudinho para o Sampaoli, na hora o Sampaoli aprovou e acabou tirando, né, cara, um outro jogador e colocando o Claudinho. A partir dali o Flamengo começou a tentar essa negociação com o próprio Claudinho, deixando bem claro o desejo dele de querer atuar pelo Flamengo. O Flamengo tentou, todo mundo viu na última janela, não conseguiu, os valores foram muito altos. Ficou um combinado entre Flamengo e o jogador que tentaria novamente. É informação que a gente vem falando nas nossas resenhas, tá? É informação. O Flamengo vai tentar o Claudinho de novo. Isso já foi até passado pelo Tite. Qual é a ideia do Flamengo? Fazer uma proposta com valores maiores do que foi apresentado na última janela e contando que o jogador ajude nessa negociação, o desejo do atleta possa pesar. Mas, meus amigos, internamente, dentro do Flamengo, o que me passaram é, Luiz, o Flamengo em si quer muito o Claudinho, mas o Flamengo entende que será muito difícil de conseguir tirar o jogador nessa próxima janela. Por quê? Porque é meio de temporada na Europa. Geralmente não é janela de negociação, é uma janela de reposição. Tirar o Claudinho já na janela do final do ano, né, último ano, na janela de fim de temporada, para eles na Europa, já é um cenário muito difícil. Imagina no meio de uma competição. Então o Flamengo quer muito o jogador. Luiz, e o Wendel? O que eu sei, o Claudinho é o plano A. O Flamengo vai enviar uma nova proposta com valor mais alto, contando com o desejo do atleta, porque ficou esse combinado. Na questão do Wendel, o que me passaram é o seguinte: o Flamengo tem o interesse do Wendel, sim, mas não é plano A. Existe um outro jogador que o Flamengo está tentando na frente do Wendel. Ah, então o Claudinho? Não tem nada a ver com o Claudinho. Claudinho de la Cruz é um plano A. Existe um outro atleta que o Flamengo está tentando na frente do Wendel. Se o Flamengo não conseguir esse jogador, e o Wendel, qual foi o combinado? O Flamengo deixou o Wendel e o seu empresário conseguirem lá a situação, a negociação. Se eles conseguirem a negociação nos termos, nos valores que o Flamengo quer, o Flamengo topa. Mas isso condicionado com esse outro jogador não vindo. Se o Flamengo conseguir contratar esse outro jogador, que eu não sei quem é, que a pessoa não me falou, o Wendel, meu parceiro, fica para escanteio que o Flamengo não vai tentar. Então, o Wendel, o Flamengo tem um interesse, mas existe um outro atleta, um outro jogador na frente dele, um plano A. O Wendel seria um plano B para esse jogador, caso o Flamengo não contrate. E deixando claro que o Flamengo deixou o Wendel e seu empresário resolverem essa situação, até porque da última vez todo mundo viu o que aconteceu. O Zenit explanou o documento do Flamengo e a diretoria ficou muito puto com esse cenário e prometeu que dessa vez deixou a cargo do jogador resolver. Claudinho é um caso diferente. Claudinho, o Flamengo vai fazer de novo um novo esforço, porque o próprio jogador quer muito atuar no Flamengo. E para finalizar, vamos falar sobre o Rodrigo Caio, né, cara? Jogador que entra na mira aí de outro clube brasileiro. Trata-se do Internacional, que está analisando o cenário do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vem recebendo algumas sondagens aí de algumas equipes da Série A, pensando na sua contratação do ano que vem. Dentro do Flamengo, o Flamengo trabalha, né, com saída de alguns jogadores para chegada de outros atletas. É o caso do próprio Rodrigo Caio, é o caso do Felipe Luiz, é o caso de alguns jogadores da base que serão negociados para abrir espaço para a chegada de novos jogadores. Rodrigo Caio, a diretoria não quer mais continuar com o atleta, diretoria, por tudo, né, cara, lesões que ele teve, a diretoria fica com o pé atrás de renovar e o Rodrigo Caio voltar a se machucar novamente. Então a tendência no fim da temporada é o Rodrigo Caio não permanecer no clube de regata do Flamengo. Santos também é outro jogador que está insatisfeito, tem a situação do Matheus Cunha, então o Flamengo trabalha com saída de atletas para a chegada de novos jogadores.